Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre o livro Gone Baby Gone. Gone Baby Gone é um romance policial publicado em 1998 do Dennis Lehane e que se passa em Boston, e ele tem como protagonista um casal de detetives particulares, que é o Patrick Kenzie e a Angela Gennaro. Esse aqui é o quarto livro de uma série que aqui no Brasil já tem 6 volumes publicados. Eu não sabia disso antes de fazer a leitura, porém eu não senti que isso tenha dificultado muito a minha vida. Eu consegui ler o livro tranquilamente, apesar dele já ser o quarto volume e estar um pouquinho avançado dentro da série. E agora, depois que eu finalizei, gostei bastante, eu quero retornar e começar a ler lá do primeiro para falar mais deles para vocês. Estou dizendo isso porque se você quiser ler esse livro, começar por esse como eu comecei, eu não acho que seja um grande problema. A história vai girar em torno do desaparecimento de uma menina chamada Amanda, que tem apenas 4 anos, e a história acontece ali em Boston, e esse caso causa uma grande comoção midiática na cidade. As pessoas se envolvem no desaparecimento da menina. Ela é filha de uma mãe solteira, então o foco da narrativa, o foco da mídia tá em cima da mãe, o que a mãe fez, o que a mãe deixou de fazer e etc. E a polícia local está cuidando já desse caso, tá fazendo todo o esforço possível para encontrar uma pista e descobrir o que aconteceu com a menina. Casos de desaparecimento de crianças são sempre muito sensíveis e às vezes eles terminam muito mal. Então, eles sabem que a rapidez é extremamente necessária nesse caso. Eles têm que fazer o máximo possível para encontrar essa menina ainda com vida. E como é que o Patrick e a Angela, que são detetives particulares, vão entrar nessa situação? O que acontece é que os tios da Amanda amam a Amanda profundamente, estão super preocupados com ela, resolvem contratar o Patrick e a Angela para que eles sejam mais uma ferramenta em busca da menina. Eles confiam na polícia, eles confiam no trabalho da polícia, mas eles querem que algo a mais seja feito. Então eles pensam, por que a gente não contrata detetives particulares para ajudar na busca? E eles vão até a Angela e o Patrick com essa solicitação. A princípio eles não querem participar, exatamente porque eles sabem que sumiços de criança, desaparecimento de criança é uma coisa sensível, é difícil de investigar e as chances de sucesso são sempre muito baixas. Eles não têm muita certeza se eles querem se envolver com esse vespeiro, mas no fim das contas eles são convencidos e eles acabam entrando nessa história. E eles passam a investigar o desaparecimento da Amanda em conjunto com a polícia local. Eles vão trabalhar junto com 2 detetives da polícia, do departamento, e vai ser, digamos, um trabalho a 4 mãos ali. Patrick e a Angela, eles são personagens bastante carismáticos e logo de início você percebe que eles não são 100% moralmente corretos. Tem umas áreas cinzentas ali nos personagens, que é algo que me agrada muito. Aliás, é uma coisa que eu gosto muito dos romances policiais da década de 90, é esse tom de cinza que existe nos personagens. Hoje em dia é um pouco mais difícil de encontrar, mas na década de 90, final dos anos 80, isso era muito comum nos romances policiais. E eu adoro, eu gosto quando os personagens, eles têm essas áreas que você não sabe definir muito bem, que tem coisas que eles vão fazer que são boas, mas de vez em quando eles vão dar uma escorregada ali em alguma coisa que não é lá muito moralmente correta. É interessante você ver como isso acrescenta camadas de personalidade aos personagens, e tanto o Patrick quanto a Angela têm essas camadas. Eu só fiquei sentindo, obviamente, como eu não tinha lido os livros anteriores, eu perdi ali algumas coisinhas na formação dos personagens, mas é uma coisa que eu espero resgatar assim que eu começar a ler lá do início. Lembrando que esse aqui é um livro que trata então de um sumiço, do desaparecimento de uma criança, que é um assunto sensível, então se você não for muito fã desse tipo de narrativa, eu acho que vá com um pouquinho mais cuidado. Tem uma cena mais ao final do livro que envolve o desaparecimento e sequestro de uma criança, que é uma cena bem pesada, é uma cena triste, é uma cena que realmente é mais no finalzinho do livro ela acontece, tudo que envolve criança em literatura é sempre bastante triste, né, em literatura policial. Então, no final desse livro tem uma cena que é um pouquinho pesada, é melhor deixar vocês já avisados para que façam a leitura já pensando nessa questão. Outra coisa que eu amei ao final desse livro é que o finalzinho dele é um final agridoce, e isso também é uma característica muito ali da década de 90, quando você tem personagens que não são 100% perfeitos. É um tipo de final que te deixa muito pensativo, que te deixa ali pensando naqueles personagens e nas ações dos personagens, no que eles fizeram, né? Será que os fins justificam os meios? Será que os meios justificam os fins? É uma coisa bem pensativa. E uma coisa que eu achei muito interessante ao final
é que às vezes fazer a coisa certa é o correto, mas fazer a coisa certa não te traz a paz de espírito que você achou que traria. Que é o que acontece aqui, no finalzinho desse livro, com os personagens, que eu não posso contar pra vocês, obviamente, o que aconteceu. Mas chega uma encruzilhada ali que os personagens têm que decidir entre fazer o que é certo ou deixar as coisas como estão. E às vezes ali fazer o que é certo não vai trazer a paz, não vai trazer aquela sensação de caso encerrado que os personagens tanto querem. E isso faz parte da vida. E eu achei que foi, assim, sabe aquele tipo de final que você fica um tempão pensando nele? E você se coloca no lugar do personagem e você fica... Será que eu faria a mesma coisa? Será que quando eu chegasse nesse momento, que eu tivesse que tomar essa decisão rápido desse jeito, eu faria a mesma coisa? Não sei. Lendo aqui é fácil, né? Agora eu não sei se eu estivesse naquele lugar, naquele exato momento, naquele segundo derradeiro, se eu tomaria a mesma decisão dos personagens. Em suma, é um suspense que eu recomendo bastante para quem gosta de literatura policial de qualidade, uma literatura bem densa, com bastante características. Tem descrição, mas tem muita ação também, então eu acho que vai agradar vários tipos de leitores. E eu já dei uma olhadinha e descobri que tem um filme muito famoso desse livro. Aliás, o Dennis tem muitos livros dele que viraram filmes famosíssimos, até mais famosos que os livros. Então ele é um autor consistente o suficiente para que suas obras sempre sejam adaptadas para a telinha. Eu acho isso super legal. Já vou aproveitar e vou deixar aqui no box também a série completinha com o nome dos livros, caso vocês queiram começar lá do início, em vez de começar por Gone Baby Gone, talvez seja do interesse de vocês, tá? Então deixa a lista aqui para isso seja de uma ajuda. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.